Espera que estão batendo perguntas aqui. Deixa eu já te fazer uma pergunta da Fernanda. A Fernanda fez duas aqui. Uma é mais divertida, eu deixo mais para o final. A outra é sobre se a gente acha que os conflitos aumentaram durante a pandemia. Fernanda, eu não entendi exatamente o que você se refere com conflito. Se você puder esclarecer, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Agora, eu tenho a sensação, Mônica, não sei se você sente isso também, né? Você falou que a gente tem esses problemas que são atávicos, né? São problemas que a gente sempre teve, antigos, de educação e de tudo isso, né? Mas eu tenho a sensação, eu até escrevi um negócio sobre isso na Isto essa semana, que às vezes eu acho que a gente parou no mensalão, sabe? Quando aconteceu o mensalão, a gente entrou num compasso de espera de mudança, sabe? É assim, vamos ver, agora vai, agora vamos ver. Ah, tem o Petrolão? Então peraí mais um pouquinho, agora já vem... agora é o impeachment da Dilma. Então peraí, precisamos resolver o impeachment da Dilma. Né? Agora tem a CPI, né? Aí veio a pandemia, agora tem a CPI da pandemia. Então, é assim, a gente vai adiando, né, o pensamento estratégico de longo prazo para o país em troca de emergências. Né? A gente vai resolvendo a emergência da vez. Então, a pergunta que eu queria te fazer é, e agora entrando naquele spoiler, vai piorar antes de melhorar? Não, a estrutura a gente sabe que vai demorar, mas assim, a economia como um todo, você acha que ainda demora para a gente ter um reaquecimento que os pequenos empresários sintam na pele mesmo? Eu não sou capaz de fazer essa previsão, porque eu acho que, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma potência, né? A gente se surpreende tanto com o que acontece no país, de onde você menos espera, vêm ideias brilhantes, novidades que chegam, e o Brasil é muito novidadeiro e é muito flexível. Quer dizer, a gente se adapta muito rapidamente a todo tipo de inovação que aparece. Eu sou muito impressionada com o Brasil. Se você tiver que fazer uma inovação no Japão, uma adaptação muito grande a uma grave crise, vai ser muito mais complicado do que no Brasil, porque a gente rápido aprende, se vira. Eu acho o Brasil incrível nesse ponto. Então, o pessimismo também não combina muito com o Brasil. Agora, realisticamente, a gente sabe que temos uma agenda muito atrasada, a gente sabe que até conseguir resolver, digamos, o enorme problema social que restou da pandemia, quem anda por São Paulo, por qualquer grande cidade, vê a quantidade de sem-teto, vê a quantidade de famílias morando na rua, numa situação completamente precária. Portanto, a gente aumentou o nosso problema social, a gente tem mais coisas, mais situações graves para serem resolvidas. Isso teria que acontecer ao mesmo tempo em que reformas que dessem mais facilidade para o empreendedorismo, que dessem mais segurança jurídica nas relações de trabalho, enfim, sempre tem reformas importantes para fazer. Mas ontem mesmo eu conversava com um empresário, ele me dizia, olha, o pensamento entre o empresariado é melhor não fazer reforma nenhuma, porque do jeito que as coisas chegam no Congresso e saem de lá, é melhor deixar como está. Espera um momento mais favorável, porque está assustador demais a maneira como o Congresso se apropria das reformas para os seus próprios interesses. E não tem mais discussão. A gente vive um momento muito complexo na política, em que as coisas são muito aceleradas, como se fosse para mostrar um resultado e resolver problemas, mas o que ocorre lá dentro do Congresso, na velocidade, na falta de discussão com o resto da sociedade, é que se criam mais problemas e nenhum tipo de solução. Então, também é um momento muito delicado entre quem lidera, né, as reformas e quem lidera o país, quem puxa isso para frente. A gente vê também um empresariado muito calado, que não enfrenta esse problema. Calado eu não acho nem que é só empresariado, né? Você vê assim,
A academia não fala nada, sindicatos não falam nada, empresários não falam nada, né? A gente está... Eu realmente não consigo entender se é por causa da pandemia. Durante um tempo eu achava que era isso. É a pandemia, a gente está em casa, então é mais difícil. De novo com o teu ponto do escritório, né? Quando você está no escritório, cercado de gente, é mais fácil, né, você discutir uma questão e falar, gente, precisamos fazer alguma coisa e tal, né? Quando você pega isso e extrapola para milhões e milhões de pessoas em casa sozinhos, talvez justifique isso, mas o que não justifica as entidades, né? As pessoas tudo Mas, bem, mas as Neto, entidades deveriam ter um papel, né? eu vou discordar um pouquinho de você, porque o que eu assisti de live interessante, de seminários e Sim, de debates e verdade. tal, o que está acontecendo, me parece, é que toda essa, digamos, informação crítica, esses estudos, as pesquisas que continuam sendo feitas pelos acadêmicos, pelos especialistas, pelas entidades e tal, parece que elas não têm ponte com quem decide. Então, nós temos um governo, um executivo que só reage quando partes dessas entidades se irritam profundamente e pedem mudanças, e um Congresso que não ouve ninguém. Então, essa desconstrução de pontes que olha, eu cobri Brasília durante 12 anos, não tinha nenhum tipo de reforma constitucional ou de projeto de lei importante que não fosse precedido por meses de discussão nas comissões. Convidavam-se todas as visões. O relatório que saía era um relatório mais ou menos que tinha uma mediana, né? Agora você vê, queriam aprovar uma PEC do voto impresso sem que nenhum especialista em informática tenha sido convidado no Congresso para discutir a Sim. fragilidade do voto impresso. Não, Então vira toda discussão, um não toda assunto. discussão toda discussão passou a ser unicamente política, né? Unicamente de Exatamente. conchavo. Não tem uma outra layer por baixo que justifique essa. E você, assim como eu, assim, a gente assistiu os dois impeachments, né? A gente assistiu. Eu lembro que na minha agência, eu fundei minha primeira agência em 87. Então passei por tudo, né? Passei por plano real, passei por plano Collor, passei por direta já, passei por tudo que você pode imaginar de crise eu passei. E quando eu estava vendo as coisas que a gente ia conversar aqui, eu achei uma entrevista sua com a Zélia, né? Você lembra da Zélia, né? Que outro Lembro, dia que a história esquece, né? Assim, outro dia eu estava falando na agência. Tinha uma diretora de arte da agência que eu falei assim, pô, você parece a Zélia. Ela fez assim, Duncan? Eu falei, Quem? não é a Zélia Duncan. Não é a Zélia Duncan. Aí ela fez assim, Zélia Gattai? Eu ainda fiquei feliz que ela achou a Zélia Gattai, né? Eu falei, não. Zélia Cardoso de Mello. Nunca ouvi falar, né? Não sei quem é, né? E aí a gente eu tô dando essa volta toda para te falar que você cobriu o impeachment do Collor, você assistiu ali, você já cobriu aquilo, você acompanhou o impeachment da Dilma. Você acha que a gente caminha para o impeachment ou não? Não, eu acho que não. Primeiro, por causa do timing, né? A gente já vai entrar daqui a pouco no ano eleitoral, os partidos já estão se mexendo para as suas próprias campanhas e não me parece que haja nenhum interesse genuíno de impeachment. Acho que é uma discussão, uma palavra de ordem que fica quicando ali na sociedade, fica quicando nos protestos, nas redes sociais, mas eu não vejo possibilidade disso acontecer daqui até outubro do ano que vem, que é quando tem eleição. Até porque o presidente acabou sendo subjugado, né, pelo Partido Progressista que lidera lá o Centrão, e, e eles vão controlar, segundo o seu interesse, esse governo até chegar a hora de decidir eleitoralmente o que acontecer. Então, eu não vejo. Um presidente fraco é de grande interesse no ano pré-eleitoral para os partidos, Mentor, porque as pessoas querem ganhar. Então, o incumbente, aquele que tem um cargo, é o pior adversário, né? Porque ele tem caneta, ele tem máquina, ele tem meios, e tem capilaridade de prefeitos e tal. Então, ele é o adversário mais temido. Quem vai desafiar o incumbente sabe que é uma parada mais dura.
Mas se esse incumbente está fraco, se ele já todo dia tem que fazer uma concessão para conseguir se manter ali com o nariz para fora da água, ou se ele precisa Sim. constantemente inventar barbaridades para se projetar, para ser visto, para ser ouvido, mesmo que seja pelo absurdo, tem algo errado nessa presidência, né? Então, se falta agenda, se falta propósito, se falta horizonte, é muito mais difícil para esse incumbente. Então, eu acho que não é de interesse da política o impeachment. Me parece muito mais uma palavra de ordem quase que vazia.